Talvez exista uma verdade espiritual tão poderosa e profunda que foi sistematicamente apagada das páginas da história e sobre cuja existência, afirma-se, o próprio Vaticano está perfeitamente ciente. Essa sabedoria ancestral, segundo as tradições, está intimamente ligada às origens da civilização humana, aos mistérios do mundo espiritual invisível e a forças poderosas que atuaram muito antes do surgimento dos sistemas religiosos modernos. Inevitavelmente surge a pergunta: por que, ao longo de muitos séculos, a espiritualidade africana foi silenciada, demonizada e intencionalmente distorcida? Por que certos nomes africanos, rituais sagrados e símbolos foram declarados tabu dentro das paredes da Igreja? Há algo que, segundo muitos, a elite religiosa prefere esconder do público em geral. Algo que, uma vez revelado, seria capaz de abalar os alicerces de todas as concepções enraizadas sobre fé, salvação e verdadeira espiritualidade. No âmbito desta investigação, propõe-se um mergulho profundo em um dos maiores enigmas da história humana. Por que o Vaticano sente tanto medo da verdade sobre as divindades africanas? Existe realmente uma conexão espiritual invisível entre os orixás e os anjos bíblicos? Manuscritos ocultos, documentos antigos e evidências irrefutáveis que apontam diretamente para essa conexão ainda existem. É possível que os antigos deuses africanos adorados por milénios sejam, na verdade, representações espirituais que foram intencionalmente apagadas ou reinterpretadas nas escrituras canônicas? Porque a Igreja, por séculos, se opôs tão veementemente às religiões africanas, associando sua simbologia ao mal e ao pecado? Não haverá por trás dessa rejeição uma verdade secreta? Uma verdade que foi considerada perigosa demais para ser divulgada? O que será revelado neste material vai além das teorias da conspiração comuns. São fatos meticulosamente reunidos, documentos históricos, trechos negligenciados de textos antigos e profundas conexões espirituais que poucos ousam explorar. Trata-se da manipulação de narrativas históricas, de como a colonização abrangeu não apenas as esferas políticas e económicas, mas também penetrou profundamente na vida espiritual dos povos. Será desvendado como o apagamento sistemático da cultura africana visava romper a conexão de milhões de pessoas com seus ancestrais espirituais, como se a presença divina pudesse habitar apenas em um lugar específico, expressar-se em uma única língua e pertencer a uma única fé. Prepare-se, pois hoje as fronteiras do permitido, do oficial e do aceito serão cruzadas para tocar no que foi estritamente proibido. Vamos juntos desvendar os segredos do silêncio que envolve o Vaticano. Porque nunca são mencionadas as evidentes paralelos entre os orixás e os seres celestiais descritos nas Sagradas Escrituras, o que realmente contém alguns manuscritos antigos que nunca foram incluídos na Bíblia tradicional. Porque existem registros de missionários que admitiam sentir uma força espiritual inexplicável presente nos rituais africanos. E o que tudo isso tem a ver com a identidade espiritual das pessoas negras em todo o mundo. Hoje ficará claro o que está por trás da demonização das divindades africanas. Será descoberto o que a história não ousou revelar, o que a Igreja diligentemente escondeu e o que os estudiosos evitaram publicar. Serão examinados fenômenos como o sincretismo, a reinterpretação forçada de conceitos espirituais, a substituição de símbolos sagrados e a tentativa deliberada de desvincular um povo inteiro de suas antigas raízes espirituais. O objetivo desta pesquisa não é promover a divisão, mas sim revelar a verdade, uma verdade capaz de libertar, curar e restaurar. Ao longo deste extenso material, serão revelados 10 aspectos-chave que mudarão completamente a percepção tradicional sobre a espiritualidade africana e sua profunda conexão com as tradições cristãs. Primeiramente, será compreendido porque o silêncio da Igreja é tão profundo e persistente. Em seguida, será necessário aprofundar-se na surpreendente semelhança entre as divindades africanas e os anjos bíblicos. Serão explorados textos perdidos e manuscritos ocultos, desvendados conhecimentos espirituais antigos, compreendidas as manipulações históricas e estudado o lado oculto das proibições eclesiásticas.
Posteriormente, todas essas descobertas serão conectadas ao conceito de espiritualidade universal, refletindo profundamente sobre seu significado para toda a humanidade. E finalmente será demonstrado como essa verdade recém-descoberta é capaz de transformar vidas humanas. Você está pronto para esta jornada extraordinária? Então continue lendo, pois o que se segue desafiará tudo o que se aceitou como verdadeiro em relação à fé, à verdade e à liberdade espiritual. Se no fundo da alma do leitor estas palavras encontraram eco, se elas puderam despertar um novo olhar sobre sua fé, suas origens ou seu caminho espiritual, que ele saiba, este é apenas o começo de uma longa e emocionante jornada. Por muitos séculos, o Vaticano atuou como guardião central do que no Ocidente é tradicionalmente considerado sagrado. Isso inclui não apenas as Sagradas Escrituras, mas também inúmeros manuscritos, artefatos antigos, livros apócrifos e documentos que, por uma ou outra razão, foram guardados com segurança em arquivos secretos, permanecendo inacessíveis ao público em geral. Surge uma pergunta legítima: por que uma instituição religiosa busca ocultar o conhecimento? Porque ela dita o que as pessoas devem ou não saber sobre o mundo espiritual. É aqui que começamos a perceber que a gestão da narrativa, ou seja, a formação e o controle da história, é uma forma poderosíssima de poder. E esse poder só se fortalece quando define o que é divino e o que é profano, o que é permitido e o que é categoricamente proibido. Neste complexo jogo de influência espiritual e política, a espiritualidade africana, infelizmente, tornou-se uma das maiores vítimas de um silenciamento intencional. Quando se fala em deuses africanos, muitas pessoas instintivamente torcem o nariz. A razão para essa aversão não reside em má fé, mas sim em uma educação profundamente enraizada. O próprio termo Deus, aplicado às divindades africanas, orixás, inquices, voduns e outras entidades espirituais, sofreu uma distorção intencional. O que originalmente simbolizava a força espiritual da natureza, a energia divina manifestada em vários aspectos da criação, foi artificialmente ligado ao paganismo, à idolatria e até ao mal declarado. No entanto, se pararmos para refletir cuidadosamente, torna-se evidente que as Sagradas Escrituras constantemente narram sobre anjos dotados de funções específicas, sobre seres espirituais que trazem mensagens, executam julgamentos, protegem e instruem. Agora, pense. Não é exatamente isso que as culturas africanas sempre disseram ao descrever seus deuses? Em muitas tradições africanas, essas entidades não são os criadores supremos. Elas não reivindicam o lugar de Deus, o ser abrangente e absoluto. Pelo contrário, elas representam suas múltiplas manifestações, suas mãos, seus olhos, suas ações. Orixás como Oxalá, Xangô, Oxum, cada um deles encarna aspectos específicos da criação e da ordem universal. Assim como o arcanjo Miguel é associado à justiça e à guerra espiritual, Xangô também o é. Semelhante a como o arcanjo Gabriel serve como mensageiro divino, Exu simboliza a conexão entre os mundos. Mas por que essa semelhança surpreendente nunca foi ensinada nas igrejas? Porque a ponte que ligava essas duas profundas visões espirituais foi impiedosamente queimada. Talvez a resposta resida no fato de que o reconhecimento de tais paralelos significaria a legitimação de uma sabedoria que antecede a colonização. Uma sabedoria que emana de raízes profundas, da própria terra, dos ancestrais. Durante o período da colonização europeia, especialmente entre os séculos XV e XIX, a espiritualidade foi cinicamente utilizada como uma poderosa arma. Quando os europeus invadiram o continente africano, eles não apenas saquearam ouro, marfim e escravizaram pessoas, mas também tentaram arrancar a própria alma do povo. E como se pode destruir a alma de uma civilização inteira? Apagando suas crenças, substituindo seus deuses, transformando símbolos sagrados em caricaturas demonizadas. Foi exatamente isso que aconteceu. Muitos africanos escravizados e violentamente transportados para as Américas foram forçados a abandonar suas práticas espirituais ancestrais sob a ameaça de morte iminente. No entanto, mesmo nessas condições desumanas, eles resistiram. Eles habilmente mascararam seus orixás sob os nomes de santos católicos. Oxum se transformou em Nossa Senhora Aparecida.
Ogum se tornou São Jorge. Exu, por sua vez, foi transformado no diabo, e essa talvez tenha sido a maior distorção de todas. Exu, essa inteligência espiritual que governa os caminhos, conectando o mundo físico ao espiritual, foi rebaixado à encarnação do mal. Um ser que nas tradições africanas não possui nada de demoníaco. Pelo contrário, Exu representa equilíbrio, comunicação, abertura e transformação. Mas para a lógica da colonização religiosa, era muito mais simples declarar como mal tudo o que fosse diferente dela. Assim, a fé foi rigidamente controlada e a identidade de um povo inteiro foi apagada. Pois, no final das contas, aquele que controla a espiritualidade de um povo controla seus pensamentos, suas ações, e o mais importante, sua capacidade de libertação. O Vaticano, sendo o epicentro reconhecido da doutrina cristã ocidental, teve acesso por séculos, a uma parte significativa desse conhecimento ancestral. Clérigos, missionários, historiadores e estudiosos, ao embarcarem em suas expedições evangelizadoras, entraram em contato direto com as tradições africanas. Muitos deles documentaram cuidadosamente rituais, práticas e crenças que posteriormente ou não puderam ou não quiseram explicar ao público em geral. Alguns desses registros valiosos ainda hoje permanecem ocultos nos arquivos secretos da Santa Sé, guardados por razões que frequentemente são menos teológicas e mais políticas. É importante reconhecer que os ensinamentos espirituais sempre estiveram intimamente ligados ao poder, e a revelação de que as culturas africanas possuem conexões espirituais legítimas e profundas, talvez tão antigas ou até mais antigas que as tradições bíblicas, poderia minar o controle sobre milhões de fiéis. Existe uma elite espiritual que detém a prerrogativa de determinar o que pode ser divulgado e o que deve permanecer nas sombras. E quando essas verdades secretas dizem respeito à herança africana, sagrada para o povo negro, àquela força oculta que conseguiu sobreviver mesmo após os horrores da escravidão, a resposta é invariavelmente o silêncio. Mas por que o silêncio? Porque essa verdade é capaz de libertar. Porque ela une. Porque ela desperta nas pessoas a memória de quem elas realmente são. E essa memória despertada representa um sério perigo para aqueles que prosperam à custa da ignorância alheia. A demonização das práticas africanas não foi um erro acidental ou um mal-entendido. Foi um projeto intencional, uma campanha de apagamento em larga escala, destinada a deslegitimar tudo o que não se conformava aos padrões europeus, brancos e cristãos. No entanto, apesar de todos esses esforços, a espiritualidade africana resistiu. Ela sobreviveu nos terreiros, locais sagrados de culto, nas encruzilhadas, nas danças incendiárias, nas canções melódicas, no sussurro das orações. Ela viveu nas lágrimas das mães de santo, no batido rítmico dos atabaques, nos olhos fechados daqueles que sentem a presença do invisível. E hoje, o mundo está gradualmente despertando. Mais e mais pessoas percebem que foram enganadas por muito tempo. Elas chegam à compreensão de que o divino habita não apenas nos majestosos altares de mármore, mas também nos sons dos tambores, no sussurro das folhas, na água transparente e nas pedras imóveis. Que a verdade não é monopólio de nenhuma instituição, mas pulsa em cada coração que busca se reconectar com o sagrado de forma livre e verdadeira. É por isso que este tema causa tanta preocupação. É por isso que é tão necessário discuti-lo. Pois não se trata apenas de sutilezas teológicas. Aqui são abordadas questões de identidade, salvação e cura. Trata-se de reunir um povo inteiro às suas profundas origens espirituais, de devolver à África o que lhe foi injustamente tirado. O direito de ser considerada o berço não apenas da humanidade, mas também da espiritualidade universal. Consequentemente, para aqueles que chegaram a este ponto da narrativa, surge um chamado à profunda reflexão. E se tudo o que foi ensinado sobre o bem e o mal na espiritualidade for apenas o ponto de vista daqueles que venceram a guerra das narrativas? E se as divindades africanas forem, na verdade, manifestações do divino, tão legítimas e veneráveis quanto os santos e anjos da tradição cristã? E se o Vaticano soube disso por séculos e fez todos os esforços possíveis para que essa informação nunca chegasse às massas? Isso é bastante curioso, não é?
Como pode uma instituição que se proclama representante do amor abrangente de Deus, que prega a salvação, a redenção e a justiça, manter um silêncio absoluto quando se trata da espiritualidade africana? Isso não é apenas alguma omissão ou falha, é um silêncio ensurdecedor. Um silêncio que esconde profundas camadas de medo, busca de dominação e controle total. Porque, quando falamos de espiritualidade africana, não nos referimos a folclore, superstições ou misticismo fragmentado. Falamos de um sistema espiritual estruturado, ancestral, abundante em códigos, simbologia profunda, conexões inquebráveis com a natureza, o cosmos e os ciclos da vida. E é por isso que ela representa uma ameaça, não ao verdadeiro cristianismo como fé, mas ao sistema de poder cuidadosamente construído ao seu redor. O silêncio que envolve essa questão nos faz refletir profundamente. Porque, nas incontáveis pregações, tratados teológicos e programas religiosos que já ouvimos ou vimos, os povos africanos quase nunca são mencionados como possuidores de uma espiritualidade autêntica. Porque a África, o berço original de toda a humanidade, nos círculos eclesiásticos ocidentais, é sempre apresentada exclusivamente como uma terra para a atividade missionária, como um campo para evangelização, como um espaço de escuridão sem esperança, desesperadamente necessitado da luz do pensamento religioso europeu. Tal narrativa não é desprovida de astúcia. Ela foi cuidadosamente construída com o único propósito: perpetuar a ideia de que tudo o que é verdadeiramente espiritual e justo está indissoluvelmente ligado à Europa e ao seu cristianismo, enquanto tudo o que tem origem na África é supostamente selvagem, sombrio e primitivo. No entanto, a verdadeira situação é completamente diferente, e o silêncio da Igreja sobre este problema soa tão eloquente quanto suas declarações públicas. Ao longo de muitos séculos de expansão do cristianismo ocidental, a hierarquia eclesiástica, em vez de reconhecer a diversidade das manifestações espirituais nos povos com os quais entrava em contato, preferiu o caminho da supressão, conversão e aniquilação total. A imposição forçada do cristianismo não era exclusivamente um ato religioso, tinha um caráter profundamente político, cultural e espiritual. Ao negar a legitimidade das práticas espirituais africanas, a Igreja assegurava não apenas o monopólio da fé, mas também estabelecia um controle total sobre as mentes e almas de milhões de pessoas. E essa tática se mostrou surpreendentemente eficaz. Ela gerou um ciclo vicioso de autonegação, onde os representantes dos povos negros começaram a rejeitar sua própria herança espiritual, considerando-a má, impura e inferior. E isso não aconteceu por acaso, foi semeado intencionalmente com cálculo frio e sangue frio. Frequentemente essa supressão espiritual era habilmente mascarada como uma nobre salvação. A retórica era verdadeiramente bela. Estamos salvando almas. Mas a prática real se mostrava impiedosa. Rituais sagrados eram categoricamente proibidos, línguas sagradas eram impiedosamente apagadas da memória. Tambores, símbolo de uma espiritualidade viva, foram condenados ao silêncio. E com eles, silenciaram-se cânticos, orações, encantamentos e aqueles conhecimentos ancestrais que conectavam os africanos ao sagrado de uma forma direta, viva e vibrante. A estrutura religiosa dominante não podia se reconciliar com a ideia de que um povo, mesmo sem a Bíblia, mesmo sem o batismo, mesmo sem sacerdotes, pudesse ter acesso direto ao divino. E por isso, tudo o que saía do controle eclesiástico era imediatamente declarado obra do diabo. É aqui que se manifesta todo o verdadeiro horror que se esconde por trás desse silêncio tão significativo. O reconhecimento de que, se a espiritualidade africana for levada a sério, se for profundamente estudada, se for compreendida em sua verdadeira essência, isso inevitavelmente destruirá todo o discurso da exclusividade espiritual do cristianismo institucionalizado. Isso mostra claramente que Deus, ou Olorun, Zambimau, sempre esteve presente em todos os lugares, incluindo os corpos negros, os terreiros, as florestas, as águas, as pedras e as danças, das quais a Igreja tanto temia. Isso é absolutamente inaceitável para a estrutura de poder do Vaticano e de outras instituições religiosas.
pois onde reina a liberdade espiritual, não há lugar para o controle, e sem controle, qualquer império inevitavelmente desmorona. A ironia reside no fato de que nos próprios textos sagrados do cristianismo podem ser encontrados sinais de uma sabedoria ancestral que surpreendentemente ecoa os princípios fundamentais da espiritualidade africana. No entanto, esses sinais são teimosamente ignorados ou reinterpretados de forma a se encaixarem perfeitamente nos quadros de uma teologia branca, europeia e colonizadora. A Igreja tinha acesso a isso. Sacerdotes jesuítas, monges franciscanos e muitos outros religiosos enviados para a África ou para as colônias compreendiam perfeitamente o que estavam enfrentando. Muitos deles relataram em suas cartas, diários e registros cuidadosamente ocultados que sentiam uma poderosa presença espiritual, que testemunhavam fenómenos que desafiavam sua fé estabelecida, que viam manifestações que não podiam explicar. Mas esses testemunhos foram cuidadosamente escondidos, arquivados e suprimidos porque o reconhecimento público de que a fé africana possuía poder seria equivalente a uma abdicação voluntária do trono espiritual. É neste momento crítico que se torna perfeitamente claro que o longo silêncio das instituições eclesiásticas não é de forma alguma resultado de falta de informação ou ignorância. Pelo contrário, é uma escolha consciente, uma estratégia bem elaborada, uma política astuta, habilmente mascarada como doutrina religiosa. E esse silêncio persistente possui uma eloquência muito maior do que milhares de sermões fervorosos. Ele declara inequivocamente: nós possuímos o conhecimento, mas não desejamos que esse conhecimento se torne acessível a vocês. E tal estado de coisas é extremamente grave, pois impede milhões de pessoas de ter acesso à sua própria e autêntica identidade espiritual. É perigoso porque continua a sustentar uma mentira que, até hoje, alimenta o racismo religioso. É sério ainda porque continua a impedir que as pessoas negras restabeleçam a conexão com suas origens sagradas. E isso, sem dúvida, representa uma ferida sangrenta na alma coletiva, que exige urgentemente cura. Hoje, quando vemos uma pessoa negra envergonhada de sua religião de matriz africana, quando ouvimos alguém declarar peremptoriamente que Exu é o diabo, que Orixá não é de Deus e que os tambores são um mal, testemunhamos os frutos amargos desse silêncio cuidadosamente programado. É um silêncio que, ao longo dos séculos, destruiu culturas inteiras, sufocou vozes, queimou conhecimentos inestimáveis e, até hoje, tenta persistentemente abafar o poderoso grito por liberdade espiritual que se eleva nos corações que despertam. No entanto, esse despertar se desenvolve lenta, mas inexoravelmente. E a cada indivíduo que decide investigar, questionar e buscar a verdade além dos ensinamentos impostos, esse sistema dogmático começa a desmoronar-se de forma irreversível. Assim, neste material pretendemos quebrar esse silêncio opressor. Lançamos luz onde antes reinava apenas uma sombra impenetrável. Convidamos cada um de vocês a pensar, sentir, refletir profundamente e, o mais importante, a lembrar. Lembrar quem vocês realmente são. Lembrar a força incrível que corre em seu sangue. Lembrar que não precisam da aprovação de nenhuma instituição externa para se reconectar com o divino. Precisam apenas da verdade. E a verdade, como talvez já tenham notado, muitas vezes é encontrada exatamente onde lhes foi estritamente proibido olhar. Se você chegou até este ponto da leitura, é inegável que sente algo por trás do denso véu de silêncio que envolve a espiritualidade africana. E agora estamos prontos para aprofundar um aspecto que verdadeiramente assombra aqueles que estão começando a despertar: as surpreendentes conexões entre os chamados deuses africanos, orixás, voduns e anquices, e os anjos da tradição judaico-cristã. Sim, é isso mesmo. O que por séculos foi percebido como duas realidades absolutamente opostas, separadas por intransponíveis muros teológicos, na verdade possui profundas estruturas espirituais, funções semelhantes e até arquétipos que se repetem sob diferentes nomes e vestes. Quando uma pessoa começa a perceber essas semelhanças, o que antes era considerado pagão, gradualmente começa a ser visto como sagrado. E o que era rotulado como heresia transforma-se em verdade espiritual, oculta sob outras formas. Comecemos pelo mais óbvio.
Nas religiões de matriz africana, os orixás não são deuses no sentido de criadores supremos. Eles não ocupam o lugar de Deus Criador. Eles representam forças espirituais que manifestam certos aspectos do divino. Cada orixá encarna uma energia, um princípio da natureza, uma função cósmica específica. Você nunca se perguntou o quão isso é semelhante ao papel dos anjos descritos na Bíblia? Tomemos, por exemplo, Miguel. Ele é o arcanjo guerreiro, aquele que protege, que luta incansavelmente contra o mal. No contexto da luta contra o mal, as tradições espirituais africanas apresentam Ogum como o poderoso senhor da guerra, da justiça, da tecnologia e do progresso. Suas funções, que incluem proteção, guarda e abertura de caminhos, ecoam surpreendentemente o papel do arcanjo Miguel nas religiões abraâmicas. Da mesma forma, Gabriel, venerado como anjo mensageiro, serve como elo entre os céus e a humanidade. Paralelamente a ele, na cosmologia africana, atua Exu, o mensageiro dos orixás, responsável pela movimentação de ideias e energias, pela conexão do plano material com o espiritual. No entanto, apesar dessas semelhanças funcionais, a percepção dessas entidades difere radicalmente. Gabriel é invariavelmente glorificado enquanto Exu foi demonizado. Surge a pergunta natural: por que ocorreu tal divergência de interpretação e quem esteve por trás dessa decisão? Tais correspondências não podem ser meras coincidências. Sua existência se deve ao fato de que ambas as tradições espirituais tentam compreender e verbalizar forças invisíveis que atuam ativamente tanto no mundo circundante quanto nas profundezas da alma humana. Nomes, idiomas e contextos culturais mudam, mas a essência profunda desses fenômenos permanece inalterada. Cria-se a impressão de que o divino se manifestava de diversas formas por todo o globo e cada civilização interpretava essas manifestações através do prisma de sua própria realidade única. Assim, o pensamento europeu denominou essas entidades de anjos, enquanto os povos africanos as chamavam de orixás. No entanto, em sua essência, eles descreviam a mesma coisa: poderosas entidades espirituais destinadas a manter a ordem cósmica e o equilíbrio entre os diferentes planos da existência. No entanto, essa impressionante semelhança entre as tradições nunca foi objeto de estudo em escolas teológicas académicas. Pelo contrário, foi cuidadosamente ocultada. Quando esses paralelos começaram a surgir de forma natural e espontânea, o sistema dominante tentou mascará-los, utilizando o mecanismo do sincretismo. O sincretismo religioso, amplamente difundido em regiões como o Brasil, o Caribe e a América Latina, representou, na verdade, uma tática vital de sobrevivência para os povos africanos escravizados. Percebendo a impossibilidade de adorar abertamente e livremente seus orixás, eles encontraram uma saída, vestindo-os com a roupagem de santos católicos. Assim, Oxum se transformou em Nossa Senhora da Candelária, Iemanjá foi associada a Nossa Senhora da Conceição e Xangô, dependendo da região, foi equiparado a São Jerônimo ou São João Batista. Contudo, é preciso enfatizar que esse fenômeno não foi meramente uma adaptação passiva. Em sua essência, foi um ato de resistência, um código espiritual complexo, destinado a manter a fé verdadeira viva, sob opressão brutal. É notável que, sendo originalmente uma forma de disfarce, o sincretismo, em última análise, revelou paradoxalmente uma verdade profunda. Existia algo tão fundamentalmente semelhante que permitiu que essas tradições se fundissem. É impossível sincretizar dois fenômenos entre os quais não há correspondência interna. Tal coincidência só é possível na presença de compatibilidade de funções, símbolos e energia espiritual. No entanto, o sistema religioso dominante preferiu retratar isso como uma mera mistura cultural ou engano de mentes ignorantes, ignorando o fato de que, na verdade, era o sagrado buscando formas de persistir. É importante perceber que a espiritualidade africana não é inferior à cristã. Ela possui não menos organização, complexidade e autenticidade. A diferença é apenas que sua narrativa é conduzida por meio de outros códigos culturais e simbólicos. Quem se aprofundar no estudo dos atributos dos orixás, vodons, anquises, sem dúvida descobrirá que essas entidades são dotadas de funções espirituais muito claras e específicas, semelhantes aos anjos descritos na Bíblia.
Muda apenas o sistema cosmológico, a forma de interação, a linguagem litúrgica, mas todos eles apontam invariavelmente para um único ponto: a presença divina que se manifesta através de forças poderosas que guiam, protegem e instruem a humanidade. É esse aspecto criticamente importante que o Vaticano, assim como outras instituições religiosas dominantes, sempre buscou ocultar do público em geral. Pois, se for compreendido que a espiritualidade africana descreve as mesmas realidades espirituais fundamentais que a tradição judaico-cristã, toda esta narrativa cuidadosamente construída de superioridade religiosa desmorona imediatamente. O monopólio da verdade é destruído e com ele desaparece o controle sobre o que é considerado certo ou errado na esfera espiritual. Para uma estrutura de poder milenar como a Igreja, tal desenvolvimento é simplesmente inaceitável, pois neste caso não se trata apenas da pureza da fé, mas, antes de tudo, da preservação da dominação. No contexto desta problemática, se os indivíduos percebem a possibilidade de estabelecer uma conexão profunda com o divino através da veneração de seus ancestrais, da observância de ritos ancestrais e da adesão às tradições, sem a necessidade de intermediação institucional, o sistema dominante perde inevitavelmente seu poder. A perda de controle sobre mentes e almas é o maior temor para aqueles cuja influência e bem-estar se baseiam na gestão espiritual. É por essa razão que o sincretismo era permitido apenas dentro de limites estritamente definidos. Enquanto cumpria sua função, ele contribuía para manter os povos africanos em um estado de domesticação dentro da doutrina cristã dominante. No entanto, assim que a espiritualidade africana começou a se reafirmar, revivendo sua identidade única, seus nomes ancestrais, símbolos e vozes distintas, ela novamente enfrentou a supressão ativa. Esse confronto, infelizmente, não cessa em nossos dias. Ele se manifesta em atos legislativos que criminalizam os terreiros, os sagrados lares de culto espiritual. Ele se revela em programas de televisão que ridicularizam os cultos afro-brasileiros. Seus ecos são ouvidos em sermões de igrejas, onde acusações são lançadas contra Exu sem qualquer tentativa de compreender sua verdadeira natureza. Finalmente, ele se esconde no racismo habilmente disfarçado de doutrina religiosa. E é preciso falar abertamente sobre isso. A sociedade é obrigada a reconhecer o fato inegável. Existe uma profunda e ancestral sabedoria espiritual africana que, apesar das tentativas de roubá-la, distorcê-la e forçá-la ao silêncio, ainda pulsa vibrantemente. Essa força vital é sentida nos movimentos rítmicos dos corpos daqueles que giram em danças rituais, que entoam cânticos em Yorubá, que acendem velas em honra aos orixás, com fé sincera no coração. Ela se reflete nos olhares perspicazes daqueles que compreenderam que o sagrado não se limita a um único nome, uma única imagem ou uma única língua. A natureza do sagrado é multifacetada e multiforme, e cada forma autêntica de união com o divino, independentemente de suas manifestações, merece sem dúvida o mais profundo respeito. Agora que se tornou possível compreender os paralelos entre orixás e anjos bíblicos e entender que as práticas sincréticas serviram mais como uma ponte vital para a sobrevivência do que como uma mera confusão religiosa, como muitas vezes foi afirmado, é hora de considerar aspectos mais profundos dessa narrativa. Pois há algo muito mais insidioso e distorcido nesta história, uma manipulação histórica deliberada de figuras espirituais africanas. De fato, trata-se de uma reformatarão cultural e espiritual habilmente construída, destinada a transformar entidades originalmente sagradas em fontes de ameaça, deuses elevados em demónios vis e sabedoria profunda em feitiçaria primitiva. Essa operação secular, realizada predominantemente em uma atmosfera de silenciamento, rastreável em fontes escritas, imagens visuais e ensinamentos religiosos, infelizmente ainda se manifesta ativamente na retórica que ressoa em muitas comunidades eclesiásticas contemporâneas. Abordando diretamente a questão, surge a pergunta natural: por que Exu se tornou a figura do diabo? Como ocorreu essa metamorfose? Qualquer pessoa que possua uma compreensão autêntica dos sistemas religiosos africanos sabe que Exu nunca foi uma entidade malévola.
Pelo contrário, ele atua como mensageiro, senhor dos caminhos e encruzilhadas, e guardião da conexão vital entre as dimensões material e a espiritual da existência. Ele personifica o movimento, a tomada de decisões e o próprio destino. Sem a participação de Exu, nenhuma súplica alcança seu destinatário espiritual e é impossível estabelecer contato com o mundo invisível. Ele não pune, não tenta ao mal e não possui pessoas, ao contrário das afirmações de pregadores desinformados. No entanto, a imagem artificialmente construída em torno de sua figura foi deliberadamente baseada na incitação ao medo. Assim, Exu foi transformado no símbolo do antagonista espiritual perfeito. Qual foi a causa principal de tais ações? A resposta reside na urgente necessidade de criar uma imagem negativa, uma espécie de vilão, para legitimar a perseguição às crenças religiosas africanas. Essa manipulação teve um caráter consciente e intencional. Suas origens remontam ao período de colonização, quando foi cuidadosamente planejada. Quando os pregadores europeus pisaram nas terras do continente africano, eles foram incapazes de compreender a complexidade espiritual multifacetada dos povos nativos com os quais iriam interagir. No entanto, estava claro para eles, para o sucesso da implantação da fé cristã, era necessário erradicar tudo o que entrava em conflito com sua própria doutrina. Como poderiam conseguir a destruição de uma fé profundamente enraizada? Através de passos sucessivos, primeiro a ridicularização, depois a criminalização e, por fim, a demonização total. E foi exatamente essa a tática deles. Eles pegaram os símbolos mais poderosos e significativos das culturas africanas, distorcendo habilmente seu significado original. Tudo o que antes representava força, de repente se transformou em ameaça. Tudo o que servia de proteção foi declarado uma maldição. Cada raio de luz foi lançado na escuridão. E esse processo não se limitou apenas a Exu. Um destino semelhante atingiu Pombagira, Omulu e Ogum. Todas essas entidades veneradas foram grosseiramente distorcidas, transformando-se em caricaturas grotescas e repulsivas. Essas imagens falsas e errôneas foram então persistentemente replicadas por muitos anos, espalhando-se através de sermões de líderes religiosos, livros didáticos, novelas populares, programas de televisão e campanhas evangélicas agressivas. Como resultado, para grande tristeza, até mesmo muitas crianças da diáspora africana começaram a acreditar nessas afirmações falsas, aceitando-as como verdade. Eles começaram a sentir medo do que era sagrado para seus ancestrais. Começaram a se afastar de suas próprias raízes espirituais, temendo a possessão, temendo abrir as portas ao mal. E tudo isso, caros leitores, foi semeado com um único e bem definido propósito: romper a conexão profunda entre pessoas negras e sua força espiritual ancestral. Pois um povo que reconhece suas origens espirituais não é facilmente manipulado. Eles têm sua identidade, eles têm sua voz, eles têm sua força. E essa força inspira temor. Um temor tão forte que precisou ser transformado em algo perigoso e assustador aos olhos do público. A criação da imagem de um inimigo espiritual mostrou-se a ferramenta ideal para justificar perseguições, prisões, incêndios brutais de terreiros, destruição de altares e, mais recentemente, discursos de ódio nas redes sociais que associam tudo o que é afro a manifestações do mal. No entanto, vale a pena parar e refletir sobre isso. Se essas entidades fossem realmente tão más quanto dizem, teriam elas sobrevivido por milénios? Trariam consolo, cura, libertação e orientação sábia a tantas pessoas? Tocariam os corações daqueles que as procuram com fé e devoção sinceras? A demonização da espiritualidade africana não foi apenas um fenômeno religioso. Ela teve um caráter profundamente político, social e cultural. Foi uma tática deliberada, destinada a tornar o povo africano mais maleável e fácil de subjugar. Afinal, quando você destrói a espiritualidade de um povo, você de fato quebra sua alma. Quando você os convence de que aquilo em que acreditam é errado, sujo, satânico, você lhes impõe a ideia da necessidade de adorar o Deus dos colonizadores para obter a salvação. Isso cria uma prisão invisível, uma prisão espiritual, e muitas pessoas ainda estão nela, mesmo sem perceber. No entanto, essa prisão começa a desmoronar,
E a verdade gradualmente vem à tona, porque agora as vozes dos ancestrais voltam a ecoar. Porque agora temos acesso a informações, pesquisas científicas e experiências pessoais que antes estavam ocultas do público. E cada vez mais pessoas começam a entender que foram enganadas, que aquelas figuras que por tanto tempo demonizaram eram, na verdade, guardiãs, que os tambores proibidos carregavam uma oração, que os rituais considerados diabólicos eram, na verdade, celebrações da vida, da natureza e da harmonia com tudo o que existe. O mais triste de toda essa história é que tal manipulação se repete hoje, assumindo novas e modernas roupagens. Ela se manifesta na forma como as religiões afro-brasileiras são discutidas e distorcidas nas redes sociais. Ela se expressa em vídeos virais que mostram as chamadas expulsões de demónios, que na verdade não passam de manifestações culturais mal interpretadas. Ela se revela em campanhas de libertação que associam a pobreza espiritual ao candomblé e ao vodum. Ela se manifesta na forma como até mesmo pessoas negras reproduzem a retórica racista contra suas próprias tradições, porque foram ensinadas a temer o que deveriam amar e valorizar. O verdadeiro adversário é o próprio sistema que busca separar o indivíduo de suas origens, privá-lo de sua força interior e romper a conexão sagrada que lhe pertence por direito. O verdadeiro inimigo é o medo semeado nas profundezas do coração, é a culpa imposta à espiritualidade e a condenação que a pessoa recebeu por seguir sua intuição. Agora é a hora de uma escolha decisiva. Olhar para todos esses fenómenos com novos olhos, libertar-se completamente da narrativa imposta, questionar tudo o que foi ensinado e, o mais importante, lembrar que tudo o que um dia foi demonizado no ser humano era, na verdade, sua própria força, alvo de um ataque deliberado. Pois a luta é travada apenas contra aquilo que possui poder real. Se a fé de uma pessoa foi atacada, isso é uma evidência inegável de sua imensa força. E se uma pessoa foi ensinada a temer seus ancestrais, é porque em sua herança reside uma verdade capaz de transformar completamente sua existência. Agora que se torna claro como as figuras espirituais africanas foram deliberadamente distorcidas, como os orixás foram demonizados e como a criação da imagem de um inimigo espiritual foi usada como ferramenta para a supressão das tradições ancestrais, é hora de considerar a questão-chave. Porque, afinal, o Vaticano tem tanto medo dessa verdade? Porque uma instituição tão poderosa, com séculos de influência, bilhões de seguidores em todo o mundo e um imenso poder político, espiritual e simbólico, demonstra um interesse tão vívido em ocultar, distorcer ou apagar completamente a conexão entre a espiritualidade africana e o sagrado? A resposta para essa pergunta reside não apenas no campo da teologia, mas no do poder. Porque essa verdade, se fosse totalmente revelada e reconhecida, desafiaria toda a estrutura de dominação espiritual e doutrinária construída ao longo de milénios. Imagine por um momento que milhões de pessoas começassem a perceber a possibilidade de uma conexão direta com o divino, sem a intermediação de sacerdotes, sem confissão, sem a necessidade da bênção de uma instituição religiosa que dita o que é certo e o que é errado. Imagine que essas mesmas pessoas percebam. O que era chamado de macumba, feitiçaria ou maquinações do diabo é na verdade uma herança sagrada, viva, ancestral e absolutamente legítima. Será que podemos imaginar a revolução que isso causaria na narrativa dominante? Não é apenas a fé que está em jogo aqui. Trata-se do monopólio da espiritualidade. É uma questão de controle sobre a alma humana. Por séculos, a autoridade da Igreja foi mantida por um princípio muito simples. Só ela possuía o verdadeiro caminho para a salvação. E para seguir esse caminho, a pessoa deveria obedecer, seguir seus ritos, seus dogmas, suas regras. Apenas a Igreja, segundo suas alegações, interpreta corretamente as Escrituras. Somente ela pode determinar o que é divino e o que é profano. E com base nisso, foi ela quem decidiu quais textos entrariam na Bíblia, quais seriam removidos, quais histórias seriam contadas e quais seriam apagadas da memória. Um poder dessa magnitude se mantém enquanto as pessoas acreditam na ausência de alternativas.
Mas quando alguém percebe que seus ancestrais já possuíam um caminho espiritual completo, profundo e sagrado antes mesmo da chegada do cristianismo, algo começa a desmoronar em suas próprias fundações. E é exatamente isso que o Vaticano teme: o despertar coletivo de uma consciência espiritual livre. Não se trata de renunciar a Jesus ou desprezar a fé cristã. A questão não é essa. O que está em jogo é a libertação da consciência. É o retorno do direito de cada povo, especialmente das pessoas negras, de viver sua espiritualidade sem culpa, sem medo, sem a coerção de se encaixar em um molde que não foi feito para elas. A espiritualidade africana, tal como apresentada em seus ensinamentos originais, afirma a presença ubíqua do divino. Ele se manifesta em cada folha, no rio que corre, no soprar do vento e nos espíritos dos ancestrais. Essa doutrina fundamental destrói eficazmente a ideia enraizada de que o divino só pode ser compreendido dentro das paredes sagradas de uma catedral. Assim, ela priva os poucos escolhidos do monopólio do poder espiritual, devolvendo-o aos corações de cada indivíduo. Não é de admirar que tal verdade seja vista como tão perigosa para aqueles que, por séculos, detiveram o controle das narrativas dominantes. Pois não se trata de uma mudança insignificante, mas do potencial para uma revolução espiritual silenciosa, porém profunda. Se esse movimento se espalhar, se mais pessoas começarem a buscar ativamente suas raízes, a se reconectar com seus rituais, cânticos e símbolos ancestrais, a hegemonia religiosa europeia inevitavelmente começará a desmoronar. O império do controle, construído ao longo de séculos, começa a sentir um tremor interno. O medo profundo do sistema não reside na heresia em si, mas na ideia de liberdade. E quando falamos de liberdade espiritual, não se trata de uma ruptura com a fé, mas da possibilidade de se reconectar com o sagrado sem quaisquer amarras ou restrições. É sabido que os arquivos do Vaticano contêm inúmeros documentos, manuscritos, relatórios de missionários e cartas antigas, grande parte dos quais permanece trancada e inacessível. Muitos desses materiais contêm evidências convincentes de contato com poderosas práticas espirituais africanas, práticas que desafiavam a lógica ocidental, demonstrando capacidades surpreendentes de cura, manifestação de poder e profunda sabedoria. Esses registros foram meticulosamente arquivados, muitas vezes sem sequer serem traduzidos, permanecendo ocultos do público em geral. Porque, se essas evidências viessem à tona, eles teriam que explicar por que chamavam de feitiçaria o que na verdade era medicina espiritual. Eles teriam que justificar porque destruíram altares que não estavam ligados ao mal, mas à própria vida. O medo sentido pelas instituições não é algo novo. Desde os primeiros séculos de sua existência, o Vaticano lutou incansavelmente contra tudo que ameaçava seu domínio sobre os corpos e mentes das pessoas. No caso da espiritualidade africana, esse medo é ainda mais intenso, pois nos deparamos com um sistema de sabedoria que não só suportou os horrores da escravidão, as dificuldades da diáspora e incontáveis perseguições, mas que ainda permanece vivo apesar de sua marginalização. Ela ainda existe, nos terreiros, nos sons dos cânticos, nas mãos que acendem velas, nas folhas sagradas que trazem cura, nos olhos daqueles que guardam a memória. Essa circunstância causa profunda preocupação, pois ela não pode ser destruída. E tudo o que não pode ser aniquilado e continua a existir representa uma ameaça constante para aqueles que dependem do silêncio e da submissão para manter seu trono. Pense no seguinte: o que acontecerá se os fiéis em todo o mundo descobrirem que muitas imagens que lhes ensinaram a temer, como Exu e Pombagira, são na verdade arquétipos de cura, justiça, força e profunda conexão espiritual e de forma alguma entidades malignas? E se eles perceberem que o sincretismo não foi uma mistura caótica, mas um engenhoso código de resistência? Que por trás de cada santo católico associado a um orixá havia uma mensagem, um segredo, uma tentativa de manter viva a conexão com os ancestrais? O que acontecerá se todos souberem que o tambor, que a Igreja tão insistentemente proibia, era na verdade um instrumento de oração capaz de mover o axé, a energia vital? Tais revelações são capazes de abalar os próprios alicerces do sistema existente.
Pois se o medo é o fundamento do controle espiritual, então a liberdade da consciência espiritual representa uma bomba verdadeiramente poderosa. Quando as pessoas se reconectam com suas raízes, elas param de pedir permissão para sua existência espiritual. Elas se recusam a aceitar a salvação de uma fé que as rejeita. Elas deixam de se curvar diante de um altar que as chamava de impuras. E então as regras do jogo mudam drasticamente, porque um povo espiritualmente desperto é um povo forte. É um povo que se recusa a ser manipulado. É um povo que cura suas feridas através da memória, da identidade e da conexão inquebrável com o que sempre foi sagrado. O verdadeiro medo permeia o próprio tecido da sociedade quando se trata do sagrado que transcende os dogmas estabelecidos. É esse temor profundo que explica porque uma quantidade tão vasta de informações, como a apresentada aqui, é frequentemente ignorada, ativamente contestada ou abertamente ridicularizada. Pois, à medida que a consciência se espalha cada vez mais, o chamado império do controle perde constantemente suas posições antes inabaláveis. Mais e mais pessoas começam a buscar ativamente respostas e significados fora dos rígidos limites dos sistemas dogmáticos tradicionais. Mais e mais indivíduos questionam as razões do silêncio enraizado, os motivos da censura, a repetição interminável de mentiras que perderam todo o sentido e lógica. E todo esse processo gera uma nova realidade espiritual, onde a fé e a profunda reverência aos ancestrais se fundem, onde o respeito pela própria história e cultura substitui o medo, e o sagrado finalmente se liberta das amarras de qualquer senhor ou ditador solitário. Hoje, a humanidade se encontra em um ponto de virada em seu desenvolvimento, onde os véus que escondiam a verdade começaram a se levantar irreversivelmente, e as mentiras, tão cuidadosamente e longamente cultivadas, não conseguem mais ocultar o conhecimento autêntico que clama insistentemente nos corações daqueles que despertam. Neste momento histórico, um movimento poderoso se desenrola diante de nós, o despertar espiritual da diáspora africana. Esse fenómeno representa um dos eventos mais belos, profundos e transformadores dos quais somos testemunhas na era contemporânea. Por muito tempo, tudo o que era parte integrante da espiritualidade africana foi sistematicamente rejeitado. A razão não estava em sua suposta inferioridade, mas na implementação intencional do medo em relação a ela. Filhos e filhas da África, espalhados pelo mundo, foram metodicamente ensinados a negar seus símbolos ancestrais, seus nomes autênticos, seus tambores rituais, seus ritos sagrados. Eles foram condicionados a acreditar que a verdadeira fé só poderia ser compreendida e vivida se fosse de origem europeia, se estivesse inseparavelmente ligada a um livro específico, a um altar concreto ou a uma autoridade espiritual reconhecida. No entanto, agora uma mudança fundamental está acontecendo e ela nasce de dentro das próprias pessoas. Essa mudança é alimentada por uma sede profunda e insaciável de identidade, um anseio por raízes e um sentimento de pertencimento autêntico. O que está acontecendo é impossível de ignorar. Jovens, gerações adultas e até mesmo cidadãos idosos experientes de países como o Brasil, Haiti, Colômbia, Cuba, Jamaica, Nigéria, Angola, Moçambique e uma infinidade de outros cantos do planeta voltam seus olhares para suas origens espirituais ancestrais. Eles são unidos por uma pergunta simples, mas extraordinariamente poderosa: o que exatamente me foi escondido? E essa pergunta, como uma chave, abre portais inteiros, portais de profunda cura, de descoberta da verdade autêntica e de um tão esperado reencontro consigo mesmos e com sua herança. Pessoas que por anos sentiram medo de entrar em um terreiro sagrado, agora buscam com genuíno fervor compreender o profundo significado do atabaque. Aqueles que antes rotulavam os orixás como demónios, agora sentem um reverente temor ao som de seus nomes, reconhecendo o seu poder divino. Homens e mulheres que rejeitavam seus sobrenomes africanos, agora os ostentam com orgulho inegável, restabelecendo a conexão com seus ancestrais. Esse movimento é permeado por um profundo significado espiritual. Está longe de ser apenas um fenômeno cultural ou uma moda. É o próprio espírito dos ancestrais clamando por seu retorno, pela restauração da conexão perdida. Esse despertar não é uma moda passageira ou um interesse superficial por folclore.
Ele representa algo muito mais fundamental: o retorno do sagrado que foi violentamente tirado e escondido, e sua influência é sentida em todas as esferas da vida. Ele afeta profundamente a autoestima do indivíduo, transforma sua percepção de Deus e de seu próprio lugar no universo. Pois quando uma pessoa percebe que seus ancestrais já possuíam os mais profundos códigos espirituais e sabedoria, ela deixa de aceitar humildemente um papel secundário na grandiosa história da fé. Em vez disso, ela começa a ocupar seu lugar de direito, com firmeza, consciência e profundo respeito por sua herança. É exatamente esse renascimento que causa preocupação. Ele perturba aqueles que ainda estão convencidos de que o sagrado só pode existir em uma única forma, falar uma única língua e pertencer a uma única cor de pele. Existem histórias verdadeiramente comoventes de pessoas que, após uma vida inteira de negação de suas verdadeiras origens espirituais, ao pisar pela primeira vez em um terreiro, sentem algo completamente inexplicável. Uma energia que abraça suavemente, um calor que acolhe sinceramente e uma lágrima que escorre sem motivo aparente, mas que, ao mesmo tempo, purifica séculos de supressão e esquecimento. Histórias transmitidas oralmente contam sobre pessoas que, sem nunca antes terem se aprofundado no estudo dos orixás, descobriam em seus sonhos imagens com espadas, correntes de água, rajadas de vento e relâmpagos. Somente depois, elas percebiam que essas visões misteriosas não eram nada mais do que manifestações de Oxóssi, Iemanjá, Iansã e Xangô. O chamado espiritual, ao que parece, é impossível de suprimir. Ele penetra através de quaisquer barreiras erguidas pelo sistema social e se manifesta no momento mais oportuno, assumindo sua forma mais profunda e verdadeira. É na esteira dessa poderosa corrente espiritual que muitos descendentes da diáspora africana empreenderam viagens significativas de volta ao continente. No entanto, não se trata de um simples deslocamento geográfico, é, antes de tudo, um retorno espiritual. Eles buscam encontrar os rituais ancestrais, restaurar dialetos antigos, passar por ritos de iniciação e absorver a sabedoria das aldeias, dos anciãos e também das mães e pais de santo que conseguiram manter as tradições vivas mesmo diante de imensa dor e opressão. Muitos deles, ao pisar pela primeira vez em solo africano, derramam lágrimas, como se algo profundo dentro deles finalmente tivesse encontrado seu lugar de direito. Essa sensação pode ser comparada a um corpo que lembra o que a mente esqueceu, ou como se o sangue reconhecesse a terra natal. E isso, sem dúvida, não é uma coincidência. É uma manifestação da memória espiritual profunda. Simultaneamente, observa-se um crescimento exponencial da espiritualidade africana autenticamente vivenciada nas periferias urbanas, entre comunidades negras, em grupos culturais e nas redes sociais. Jovens usam colares com orgulho, compreendem os fundamentos do candomblé e da umbanda, estudam a filosofia iorubá, aprendem as saudações corretas e demonstram profundo respeito pelos princípios fundamentais. Essas pessoas entendem que a espiritualidade não é uma mera repetição de doutrinas, mas a vivência de uma conexão profunda e viva com aquilo que as sustenta, fortalece e cura. Este renascimento espiritual se manifesta não apenas na esfera dos rituais. Ele abrange também a arte, a música, a dança e a literatura. Cantores, poetas, influenciadores e artistas de todos os cantos do mundo demonstram com orgulho sua conexão com os orixás, declarando publicamente sua fé nas energias ancestrais. E isso exerce uma influência direta e poderosa nas novas gerações, pois ver alguém que te representa, que compartilha a sua cor de pele, que vive a sua cultura, falando abertamente sobre o sagrado, é verdadeiramente revolucionário. Tal espetáculo confirma sua existência, lhes confere força e contribui para a cura de traumas antigos. No entanto, é importante ressaltar que esse despertar não ocorre sem luta. Na sociedade ainda persistem muitos preconceitos e intolerância religiosa. Os ataques continuam e ainda há quem afirme que tudo isso é coisa do diabo. Mas agora a situação mudou. As pessoas se tornaram mais conscientes e fortes. Elas estão cada vez menos dispostas a se calar, pois entendem que essa fé é sua herança inestimável, que os tambores são seus livros sagrados, que as danças são orações e que os cânticos carregam uma sabedoria ancestral.
E isso não pode mais ser escondido. É por isso que materiais como este vídeo adquirem um significado especial. Eles servem como uma espécie de bússola espiritual para aqueles que se encontram em confusão entre o conhecimento aprendido e as sensações internas. Eles abrem novos caminhos e apontam a direção certa. E talvez, se você chegou até este ponto e algo dentro de você se move, se algo em seu peito vibra de forma diferente, talvez seja o seu espírito dizendo: é hora de lembrar. Lembrar de onde você veio. Lembrar o que lhe foi tirado. Lembrar que você faz parte de uma linhagem espiritual poderosa, bela, resiliente e sábia.